Olá, meus queridos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, ele que traz como título Fenômenos Físicos e Químicos, tá certo? Eu começo falando para vocês sobre os fenômenos que podem transformar os materiais. Para a ciência, todas as transformações elas são consideradas fenômenos. Então, tudo que for transformado para a ciência é considerado um fenômeno, tá ok? Assim, pode-se dizer que, do ponto de vista científico, fenômeno é qualquer tipo de transformação que o material pode sofrer. Como, por exemplo, aqui essa imagem que eu trago para vocês no slide. A fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Para a ciência ou para o meio científico, esse é um exemplo de fenômeno. Tranquilo? Vamos lá. As transformações elas podem ser classificadas em físicas e químicas. As transformações físicas elas não alteram as propriedades da matéria. Por exemplo, se eu tenho uma folha de papel e eu corto essa folha ao meio, cortando a folha de papel, ela vai continuar sendo papel do mesmo jeito. Então, é uma transformação física. Já a transformação química, ela altera as propriedades da matéria. Por exemplo, como está aqui na imagem, se eu queimo aquela madeira, se eu queimo aquele papel, ele deixa de ser papel e passa a ser cinza. Então, automaticamente, é uma transformação química, ok? As transformações físicas, elas são consideradas fenômenos que modificam o material sem alterar a sua composição química. Ou seja, durante o processo de modificação, as substâncias que formam o material permanecem exatamente as mesmas. Resumindo para vocês, transformações físicas não alteram a composição daquela matéria, ok? As transformações físicas elas podem acontecer na forma e no tamanho, por exemplo. Essa latinha aqui, eu tenho a latinha inteira. Se eu amasso essa latinha, eu realizei uma transformação física, certo? É uma latinha amassada? Sim. Deixou de ser latinha? Não. Continua sendo uma latinha, certo? Com a garrafa do mesmo jeito, com o papel do mesmo jeito. Então, as transformações físicas, elas podem ocorrer tanto na forma quanto no tamanho. As transformações que envolvem a solubilidade. Quando se dissolve uma pequena quantidade de soluto no solvente, agitando a mistura com uma colher, é possível notar que ambos os solutos parecem desaparecer no solvente. Até aí ok, né? No entanto, embora estejam dissolvidos na água, os solutos permanecem quimicamente iguais aos que eram antes de serem misturados à água. Ou seja, se eu tenho um copo, certo, com água e adiciono sal, fazendo uma mistura homogênea, fazendo uma solução, o sal vai continuar na água, ele não deixou de ser sal, certo? Ele está fazendo parte daquela solução, mas ele ainda é sal. Então, as transformações que envolvem solubilidade também são exemplos de transformações físicas, certo? Aqui eu tenho um exemplo para vocês que eu falei agora do copo com água e o sal. Ao misturar, certo? Fazer essa solução aqui, ao dissolver esse sal na água, eu estou realizando uma mistura física, porque aqui ainda vai ser sal, certo? Misturado com a água. As transformações que envolvem mudanças de estado físico, certo? Então, vocês sabem que a matéria ela consegue passar de um estado físico para outro dependendo da temperatura que estiver naquele ambiente. Por exemplo, do sólido para o líquido nós temos a fusão, certo? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, uma cuba de gelo derretendo é um exemplo de fusão. Já a vaporização ela vai ser a passagem do estado líquido para o estado gasoso. É importante que vocês lembrem que no estado sólido, a matéria está com as partículas bastante unidas, então vai ser uma partícula bastante unida uma com a outra, a força de atração é muito grande. Já a matéria no estado líquido tem mais ou menos uma força de atração, então as moléculas que compõem aquele material, eles estão um pouquinho afastados. Já no estado gasoso, quase não há força de atração entre aquelas partículas. É por isso que o gás é mais difícil de a gente conseguir ver. Voltando para cá, passagem do estado líquido, do sólido, transformação do estado da matéria. Mudança de estado físico, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Até aí tranquilo, né? E se fosse o contrário, professora? Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação. Tranquilo? Já do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. E se houver a passagem direta do sólido para o gasoso? Sublimação, que é o caso do gelo seco.
e se houver a passagem direta do gasoso para o sólido, ressublimação. Espero que vocês tenham compreendido certas passagens do estado físico, essas mudanças do estado físico, e elas são exemplos de transformações físicas. Por quê? Por mais que esse gelo aqui, certo, que estava no estado sólido, passe para o estado líquido, ele vai continuar sendo água, certo? Então, esses 3 exemplos aqui nós temos água. Água no estado sólido, água no estado líquido, água no estado gasoso. Então, por isso que é um exemplo de mudança do estado físico, porque não vai alterar quimicamente a composição daquele material. Bora lá. Vou ler para vocês o para ler além, tá bom, galerinha? Na natureza, todas as formas físicas de água têm a sua importância. O ciclo da água. Os oceanos, rios, lagos, lagoas, açudes são formados pela água no estado líquido. Essa água evapora lentamente, o tempo todo, passando para o estado gasoso. Quando o vapor d'água chega às regiões frias da atmosfera, ele se condensa, ou seja, retorna para o estado líquido. Porém, as gotas de água formadas são muito pequenas. Às vezes, formam-se pequeníssimas cristais de gelo e acabam originando as nuvens. Além disso, o vapor d'água resfriando também pode se transformar em neblina ou nevoeiro. Conforme o tempo passa, mais gotas de água vão se acumulando nas nuvens, ficando cada vez maiores. Em determinado momento, inicia-se a precipitação da água, ou seja, começa a chover. Se a atmosfera estiver muito fria, é possível que a água atinja seu estado sólido, precipitando como neve ou granizo, que são aquelas pedrinhas de gelo. Após a chuva, a água que caiu se infiltra no solo e parte dela passa a compor os lençóis freáticos. A água desses lençóis pode brotar na superfície da terra, originando as nascentes dos rios e permitindo a existência de todos os tipos de águas continentais, isto é, as águas que estão sobre a terra dos continentes, rios, lagos, açudes, etc. Além disso, parte dessa água escoa para os oceanos. Vamos continuar então. Acompanhe essa leitura, espero que estejam aí com o livro certo na mão, então vão acompanhando a leitura do Para Ir Além, por favor. Vamos lá. A água retorna para a atmosfera de várias formas. Como dito no início do texto, uma delas é quando o Sol aquece as águas oceânicas e continentais, provocando sua evaporação. As plantas também contribuem para repor a umidade da atmosfera. Quando a água contida no solo é absorvida pelas raízes das plantas, boa parte desse volume absorvido é liberado na atmosfera na forma de vapor pelas folhas. Por fim, os animais também participam desse processo, devolvendo a água para a atmosfera através da transpiração, da respiração, porque existe vapor de ar no ar expirado, e pela eliminação de fezes e urina. Ou seja, toda a água que nós animais ingerimos, toda a água que as plantas ingerem, certo? Através das raízes que elas absorvem do solo, vai ser devolvida para o planeta. Então, a água que está na Terra agora, nesse exato momento, durante o dia e durante a noite, mais durante o dia, por conta da temperatura, vai voltar para a atmosfera, certo? Vai evaporar. Então, a transpiração dos seres humanos, a transpiração dos outros animais, a transpiração das plantas, tudo isso vai formar as nuvens, certo? Essas nuvens vão passar pela precipitação para poder acontecer a chuva e voltar para o nosso planeta. É como se fosse um ciclo. A água vem da nuvem para a terra, essa água é absorvida pelos animais, pelas plantas, e depois volta sendo devolvida por esses animais e por essas plantas também, certo? Vamos falar agora sobre as transformações químicas. Elas que têm como principal característica a modificação da composição química dos materiais, certo? Só para lembrar, transformações físicas não alteram quimicamente a composição dos materiais. As transformações químicas, elas sim alteram a composição química dos materiais. Um exemplo de transformação química, ou as formas de você perceber as transformações químicas são a mudança de cor, como aconteceu com esse ferro totalmente enferrujado aqui no slide, e também a formação de chama, certo? Então, se houver chama, houve a transformação química ali.
A reação química aconteceu mesmo, ou seja, como é que eu vou saber, professora, se realmente aconteceu ali uma transformação química? Quando os materiais reagem entre si, uma das formas de verificar se houve ou não aquela reação química é estudar as propriedades das substâncias que formam os produtos, certo? Geralmente, as propriedades mais estudadas são a densidade daquele produto e também os pontos de fusão e ebulição daquele material que você está estudando, analisando, certo? Acontece, por exemplo, a alteração de cor. Isso vai acontecer porque o processo de escurecimento é um tipo de reação química em que certas substâncias reagem com o gás oxigênio presente no ar. Por isso, quanto mais tempo a fruta ficar exposta em local aberto, mais escura ela se tornará. Por exemplo, quando você corta uma banana ou corta uma maçã, como eu coloquei como exemplo aqui no slide, e você deixa ela exposta ao ar, vai acontecer algumas reações químicas escurecendo aquela matéria. Nesse caso, houve uma mudança química, certo? Imagine que vocês descascaram a banana. Cortou a banana ao meio, se você só cortou, você já realizou uma transformação física, certo? Aquela banana ficou exposta ao ar por algum tempo e ela começou a ficar escura. Nesse caso, já houve ali uma mudança química, ok? A alteração de odor também é um dos sinais de que está havendo ou que houve uma mudança química. Isso vai acontecer, essa alteração de odor, devido ao processo de decomposição do material que vai formar o lixo pela ação de decompositores. Então, quando você expõe aquele material, que ele começa a trocar, a receber esse ar, ele vai começar a realizar essa transformação química, alterando o cheiro, alterando o odor, certo? É por isso que o lixo que a gente produz, ele tem um cheiro estranho, ele tem uma cor estranha, porque ele está passando por várias transformações químicas ali. Ele está se decompondo para poder voltar para a natureza de outra maneira. Alguns materiais se decompõem demorando mais de 1.500 anos, mais de mil, mas muitos e muitos anos, certo? Já outros materiais, eles acabam sendo bem mais rápido a sua decomposição. Principalmente os materiais orgânicos, restos de comida, eles se decompõem muito mais rápido. A produção de calor e de luz também são sinais de que está havendo, de que houve uma transformação química, tá certo? Quando você acende uma boca do fogão, por exemplo, você está provocando ali uma reação química entre o gás da cozinha, que está vindo do bujão da sua casa, e o gás oxigênio para poder iniciar essa queima, que é a combustão. Para isso é necessário criar uma faísca que fornece a energia necessária, certo? Então, para acontecer, para que essa boca do fogão que você está ligando, ela acenda, para que haja essa reação química, é necessário ter uma faísca. Faísca é essa que você vai gerar ao ligar o botão do acendimento automático do fogão ou ao riscar o fósforo para poder acender essa boca do fogão. Então, coisas que nós fazemos na nossa casa são vários e vários exemplos também de reações químicas, tá certo? A produção de calor e de luz, como outro exemplo bem legal eu trago para vocês, outra reação química de produção de luz, que vai ocorrer em certos insetos, como por exemplo no vagalume. Esse inseto de emissão de luz, esse tipo de emissão de luz é resultante da reação entre uma proteína, que é a luciferina, e o gás oxigênio. Então, quando essa parte do vagalume, que está aqui no slide para vocês, ela entra em contato com o gás oxigênio, essa proteína luciferina ela começa a acender. Durante o dia, o vagalume também fica aceso, certo? A gente percebe mais durante a noite por conta que há pouca luz, então como ele emite luz, fica mais fácil de encontrá-lo à noite do que durante o dia. Ele consegue controlar essa proteína, certo? Quando ela se encontra com gás oxigênio, fazendo com que haja essa produção de luz. Então, ele também é um exemplo de reação química que ocorre em seres vivos. A formação de gases, ela também é um exemplo de reação química. Por exemplo, quando as pastilhas de antiácido entram em contato com a água. Esses dois componentes vão reagir produzindo gás carbônico. Dá para perceber que houve a produção de gás carbônico porque começam a surgir várias bolinhas, como essa aqui na imagem para vocês, certo? E ela é uma substância responsável pela redução do desconforto estomacal. Então, o uso desse antiácido justamente para poder produzir esse gás carbônico e ajudar no desconforto estomacal, ok? A formação de materiais sólidos e com texturas diferentes também são exemplos de transformações químicas. Quando o material de ferro, por exemplo, fica exposto ao ar livre por muito tempo, começa a aparecer algumas manchas avermelhadas na sua superfície, que é o ferrugem.
Ferrugem é um material sólido, frágil e de textura levemente áspera, resultante da reação química entre o ferro e o gás oxigênio. Para que a reação ocorra, a presença da água é necessária. Então, aquele material de ferro só vai enferrujar quando ele for exposto à água, certo? E, posteriormente a isso, for exposto ao gás oxigênio. Aqui eu tenho um exemplo disso para vocês. Observem que ele tem uma espessura um pouco alaranjada, avermelhada, e vai surgir esses materiais de ferro quando eles forem expostos à água, até o suor das nossas mãos, certo? E ao gás oxigênio. E as reações físicas e químicas. Vale lembrar que uma reação química pode apresentar apenas uma das evidências estudadas, que eu falei para vocês até agora, ou mais de uma. Então, você tem que analisar bem o material que você está estudando, para saber se aquela transformação foi física ou química, se houve ali uma reação física ou uma reação química. Há também algumas reações que não apresentam sinais claros de sua ocorrência, certo? Então, por isso tem que ter um cuidado para analisar o material que você está estudando. Muitas vezes, para comprovar a ocorrência das reações químicas, é indicado analisar as propriedades dos produtos formados, para verificar se elas são iguais ou diferentes daquelas apresentadas pelos reagentes. Então, geralmente, eles analisam aquele material antes de passar por aquela transformação e analisam novamente o material depois da transformação para saber se ali houve uma reação física ou química, se houve uma transformação nos componentes daquele material ou não. Se as propriedades como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição foram iguais, a transformação ocorrida foi de natureza física, certo? Então, se não mudou densidade, não mudou ponto de fusão, não mudou ponto de ebulição, ali foi uma transformação física. Se os produtos apresentarem propriedades diferentes, pode-se dizer que ocorreu uma transformação química. Meus queridos, espero que tenham entendido sobre esse assunto, transformações físicas e químicas. Ele é um assunto bem legal, dá para vocês fazerem várias experiências tranquilas em casa. Se cuidem, um cheiro, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores.